E aí, pessoal, prontos para mais uma revisão de alto rendimento? Bom, nosso objetivo principal hoje é bem claro: garantir aqueles pontos cruciais nas provas de concurso. A gente vai destrinchar, literalmente, o capítulo 7 do Manual do Sistema de Comando de Incidentes, focando no nível de operações do Corpo de Bombeiros do Paraná. Bora lá? Para você organizar isso na cabeça e memorizar exatamente o que as bancas amam cobrar, nosso roteiro vai ser super direto. 1. Instrumentos de consulta. 2. Tarjeta de campo e plano médico. 3. Vamos mergulhar na triagem com o método START. E, por fim, a aplicação prática resolvendo uma questão real de prova. Então, começando pelo começo, a nossa primeira parada são os instrumentos de consulta. Mas antes de falar de gestão pura e simples, a gente precisa alinhar nossa linha de base, certo? O manual traz uma definição que você tem que ter na ponta da língua. Incidente é um evento cuja ocorrência resulta em dano à saúde. Ponto. É absolutamente vital ter essa precisão técnica em mente, sabe por quê? Porque é exatamente a partir desse dano que toda a nossa resposta operacional vai ser montada. E bom, para gerenciar essa resposta toda de um jeito eficaz, o comandante do incidente precisa de informações, né? Ele faz isso usando ferramentas super específicas. O manual destaca 3 principais: a tarjeta de campo, o formulário SCI 206, que é o plano médico, e, claro, o queridinho das provas, o método START. Juntos, eles dão aquele panorama completo para o comandante tomar as melhores decisões. Legal, agora vamos dar um zoom na tarjeta de campo e no plano médico para entender como isso funciona na prática. Olha só, quando a gente fala de planejamento, o grande protagonista é o formulário SCI 206. Sério, o plano médico é a base primária para o planejamento e para o manejo seguro das vítimas no terreno. É literalmente ele que organiza o caos inicial e deixa o cenário preparadinho para a triagem. E falando em triagem, chegamos na nossa terceira sessão, o método START. Atenção redobrada aqui, tá? Porque esse é o tópico de maior rendimento para as provas, cobrado o tempo todo em exames de alto nível, tipo o CAL. Tá, mas o que é o START na prática? Ele é um sistema de triagem feito sob medida para incidentes com múltiplas vítimas. O grande lance dele é identificar, mas muito rápido mesmo, quem está em risco iminente de morte e separar da galera que tem lesões menores. E ele faz tudo isso usando um esqueminha bem visual e prático de 4 cores. E aqui está o mapa da mina. Você precisa memorizar essa tabela inegociável. A cor preta, sem prioridade. Vermelha, primeira prioridade. Amarela é a segunda. E a verde é a terceira. Tira uma foto mental disso agora, porque você vai precisar dessa hierarquia exata na hora da prova. Agora, o grande truque para as provas é você sacar o contraste entre as 2 cores que mais causam confusão. A vermelha é a primeira prioridade, ou seja, estado crítico. O transporte e o tratamento têm que ser imediatos. Já a amarela, que é a segunda prioridade, são aquelas vítimas que até têm lesões, mas os sinais permitem adiar a atenção, sabe? Elas podem aguardar um pouquinho o transporte. Guarda bem essa diferença de imediato para pode aguardar, porque as bancas adoram testar isso. Para fechar o código de corres, vamos falar do verde e do preto. A verde, terceira prioridade, é para lesões menores. Não precisa de atenção imediata de jeito nenhum. Em total oposição, a gente tem a cor preta, e presta muita atenção nesse termo, sem prioridade. A literatura técnica usa exatamente essas palavras para morte clínica, cadáveres ou lesões obviamente mortais. Não é quarta prioridade, é literalmente 0 prioridade de atendimento. Certo, conceito dominado. Mas e aí, como as bancas cobram isso na vida real? Vamos para a nossa etapa de aplicação em provas. A melhor forma de simular o calor da prova é pegando uma questão fresquinha. A gente vai destrinchar a questão 04 do concurso para o KO 2025 do Corpo de Bombeiros do Paraná. Foca em como a banca escreve as afirmações. Mas antes de eu te mostrar o texto deles, faz um esforço mental aí, pensa rapidinho. Em ocorrências com múltiplas vítimas, quais são as 4 cores exatas que a triagem START usa? Não pode faltar nenhuma, hein? E aqui está a primeira afirmação da prova. Ela diz que a triagem pode ser feita através das 4 cores: amarela, verde, vermelha e preta. E aí? É uma afirmação perfeitamente verdadeira, claro. Está seguindo exatamente a cartilha do manual. Bora para o próximo teste de atenção. Verdadeiro ou falso? A classificação de uma vítima com a cor preta significa morte clínica, configurando o que se chama tecnicamente de vítima sem prioridade. O que você acha?
O trecho exato lá do certame confirma. A afirmação é, sem sombra de dúvidas, verdadeira. E olha o padrão da banca aparecendo aqui de novo. Eles exigiram o termo técnico exato, que é sem prioridade. Tem que tomar muito cuidado com pegadinha que tenta inventar esse lance de quarta prioridade. O correto indiscutível lá no manual é sem prioridade. Desafio final de memória rápida dessa questão. Me responde aí. Será que uma vítima classificada como verde requer atenção imediata das equipes? E a vermelha? Será que existe a chance dela poder aguardar o transporte? Bom, a resposta lógica para as duas é um sonoro não, né? A prova trouxe as descrições redondinhas, perfeitamente alinhadas com a base técnica. Verde foi atrelado à terceira prioridade, com lesões menores. Vermelha, estado crítico e primeira prioridade, onde esperar é inviável. E a amarela como a segunda prioridade, indicando sinais que permitem adiar a atenção. Todas essas descrições estavam rigorosamente corretas. Então, o ponto crucial da questão 04 do CAL 2025 é que todas, exatamente todas as 5 afirmações listadas foram consideradas verdadeiras pela banca. O gabarito oficial foi uma sequência de verdadeiros. Isso só prova que, se você tiver o domínio absoluto sobre as cores e as prioridades exatas, você garante a pontuação máxima exigida sobre o tema. Então, para a gente consolidar tudo e você levar isso fresco para a prova, tá aqui o nosso resumo de ouro do capítulo. Lembra? A sigla SCI 206 equivale ao plano médico. Ponto. E no âmbito do método START, a regra inegociável é preta indicando nenhuma prioridade, vermelha apontando a primeira, amarela sinalizando a segunda e verde a terceira. É exatamente essa exatidão técnica que o examinador procura. E aí, me diz uma coisa. Com toda essa base técnica fresquinha na memória, você já se sente 100% pronto para gabaritar qualquer questão abordando a triagem START e garantir sua promoção no próximo concurso? Tenho certeza que sim. Com a matéria bem mapeada desse jeito, o foco agora é só manter o ritmo. Muito sucesso nas suas revisões, bons estudos e a gente se vê no nosso próximo Explainer.